Coreia do Sul exibe seu mais poderoso míssil balístico Hwinmon-5 no Dia das Forças Armadas. Nesta terça-feira, 1 de 10 de 2024, no Dia das Forças Armadas da Coreia do Sul, Seul exibiu pela primeira vez seu míssil balístico mais poderoso, capaz de destruir bunkers subterrâneos e transportar ogivos de quase 8 toneladas. Durante a cerimônia do Dia das Forças Armadas, na presença do presidente Yoon Suk-yeol, os militares sul-coreanos exibiram cerca de 340 equipamentos militares e sistemas de armas. Entre eles estava, pela primeira vez, seu míssil balístico Hwinmon-5, mais poderoso, que observadores dizem ser capaz de transportar cerca de 8 toneladas, 7,257 quilos, de uma ogiva convencional que pode penetrar profundamente na terra e destruir bunkers subterrâneos na Coreia do Norte. A Coreia do Sul desenvolveu uma série de mísseis Hwinmon, incluindo os balísticos e os tipos de cruzeiro. E os do tipo cruzeiro. Ela revelou o Hwinmon-4 durante a cerimônia do Dia das Forças Armadas do ano passado. Esse míssil, no entanto, só pode entregar uma carga útil de cerca de 2 toneladas em comparação com o recém-revelado. Os Estados Unidos voaram um bombardeio B-1B de longo alcance durante a cerimônia em uma aparente demonstração de seu compromisso de segurança com seu aliado asiático, enquanto o C-1 exibiu alguns de seus caças mais avançados, como o KF-21, ainda em desenvolvimento, e caças F-35A. Para além do desfile de equipamentos, tropas de operações especiais mostraram suas habilidades de infiltração ao saltar de uma aeronave de transporte sobre a base aérea, enquanto helicópteros de ataque Apache disparavam sinalizadores e demonstravam manobras de evasão, segundo apurações do Pune News. Desde que assumiu o cargo em 2022, Yoon Suk-yeol, um conservador, colocou uma aliança militar mais forte com os Estados Unidos em uma cooperação de segurança trilateral aprimorada. Seul, Washington, Tóquio, no centro de suas políticas de segurança para lidar com o avanço do programa nuclear da Coreia do Norte. Nos últimos anos, a Coreia do Norte tem realizado testes de mísseis para estabelecer linhas vermelhas junto ao vizinho do Sul, ameaçando usar armas nucleares preventivamente em potenciais conflitos com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. As tensões se ampliaram no mês passado, quando Pyongyang revelou uma instalação secreta de enriquecimento de urânio para a composição de seu arsenal nuclear. Coreia do Sul revela motor próprio para obuseiros K-9 Thunder e promete maior independência e eficiência militar com nova tecnologia. A administração do Programa de Adquisições de Defesa da Coreia do Sul anunciou no dia 27 de setembro o lançamento de um motor desenvolvido localmente para equipar os obuses autopropulsados K-9 Thunder. O projeto iniciado em 2021 custou cerca de 24,5 milhões de dólares e tem como objetivo principal reduzir a dependência de peças importadas, especialmente de origem alemã, aumentando a autonomia da indústria de defesa sul-coreana. As empresas STX, Engine e Hanwha Aerospace lideraram o desenvolvimento desse motor, que substituirá o atual modelo MTU-881K500, produzido sob licença da Alemanha. Segundo informações divulgadas, o novo motor entrega uma potência de 1.000 cavalos de força, oferecendo maior eficiência e desempenho para os obuseiros K-9 Thunder. A produção será realizada nas instalações da STX Energy em Changwon, fortalecendo a indústria nacional. Com a chegada do novo motor, a Coreia do Sul planeja agilizar a produção e exportação do K-9 Thunder, eliminando a necessidade de aprovações adicionais relacionadas ao uso de componentes estrangeiros. Esse avanço é particularmente relevante em mercados como o da Arábia Saudita, onde a compra de sistemas foi paralisada devido a um veto da Alemanha. Países como Austrália, Egito, Índia, Noruega e Polônia já utilizam o K-9 Thunder em suas forças armadas. Além de representar um passo importante para a independência tecnológica, o novo motor coloca a Coreia do Sul em posição competitiva no mercado global de defesa.
O K9 Thunder é montado com apenas 180 dias, metade do tempo necessário para seus concorrentes diretos, com um custo de aproximadamente 3,5 milhões de dólares por unidade. Com a recente suspensão do projeto de artilharia ERCA dos Estados Unidos, o K9 Thunder pode conquistar novos mercados e preencher essa lacuna, consolidando sua posição como uma alternativa rápida e eficiente em sistemas de artilharia propulsada. Irã reivindica ataques a bases militares perto de Tel Aviv. Israel diz que a ação foi mais ampla. O ataque com mísseis do Irã na terça-feira 1 de 10 de 2024 foi sério e terá consequências que os porta-voz militares de Israel, recusando-se a especificar como e quando Tel Aviv responderia. O Teherã afirmou que a base aérea israelense de Nevatim foi destruída por um ataque de míssil iraniano. O porta-voz do exército israelense, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que Israel responderá ao ataque de mísseis iranianos ao país. Estamos em alerta máximo na defesa e na ofensiva. Protegeremos os cidadãos de Israel. Esse fogo de míssil terá consequências. Temos planos e agiremos no tempo e no lugar que escolhermos, afirmou o militar citado pelo jornal The Times of Israel. Questionado se Israel está em uma guerra regional, o porta-voz disse que estamos enfrentando uma guerra em várias frentes há muito tempo. Esta não é a primeira vez que o Irã dispara referente ao ataque iraniano de abril, mas este disparo foi mais amplo em termos de mísseis e a resposta defensiva foi configurada conforme necessário, acrescentou. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica disse em um comunicado que o ataque teve como alvo o coração dos territórios ocupados em resposta ao martírio do chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do general do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, Abbas Nilforo-Shan, todos promovidos pelas mãos do regime sionista. Relato sugere que cerca de 200 mísseis balísticos iranianos foram disparados em meia hora. Ao mesmo tempo, a agência noticiou que a base aérea israelense de Nevatim, no deserto de Negev, foi destruída por um ataque de míssil iraniano. A rádio estatal iraniana IRIB também afirmou que os mísseis hipersônicos Fatah do Irã perfuraram um escudo antimíssil de Israel composto pelos mísseis antibalísticos Aram 2 e Aram 3. 3 bases militares perto de Tel Aviv foram atacadas, informou a agência iraniana, citando a declaração do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. 3 bases militares israelenses nas proximidades de Tel Aviv foram alvo de um ataque, afirmou o relatório. Os Estados Unidos se posicionaram e disseram que suas forças na região estão de prontidão para ajudar Israel. No entanto, grupos armados iraquianos disseram nesta terça-feira que bases dos Estados Unidos no Iraque e na região serão alvos se os Estados Unidos se juntarem a qualquer resposta aos ataques iranianos contra Israel, ou se Israel usar o espaço aéreo iraquiano contra o Teherã, afirmaram os grupos, segundo a Reuters. O exército russo não para agora com um tanque Leopard 2A6 capturado. Os especialistas investigam como superar as tecnologias mais avançadas da Alemanha. O maior fabricante de tanques da Rússia, Uralvangozavod, anunciou que um tanque de fabricação alemã fornecido à Ucrânia foi transportado do campo de batalha para os laboratórios de pesquisa da empresa russa. A empresa publicou um vídeo da chegada do tanque ao parque da Uralvangozavod. Não está claro quando o tanque chegou a Ural, mas o vídeo foi publicado em 30 de setembro na conta oficial da empresa no Telegram. O tanque foi transportado à noite em um caminhão com reboque. O Leopardo estava coberto por uma lona e havia um guindaste aguardando para descarregá-lo. Assim que o tanque foi descarregado, a lona foi removida, revelando que o veículo estava em ótimas condições, com danos muito pequenos. É provável que tenha sido capturado antes de ser atacado, já que vários casos semelhantes foram relatados. O veículo inimigo está atualmente sobre macacos hidráulicos. Os especialistas do consórcio Ural começaram a dissecar os componentes, sistemas e unidades do Leopard. Após realizar os exames e analisar os resultados, será realizada uma avaliação técnica militar do nível real dos sistemas individuais do veículo como um todo. Sempre estivemos e continuamos a estar em contato estreito com nossos soldados e as forças terrestres como um todo são nossos irmãos, declarou
Zavod, em comunicado. Até o momento foram entregues à Ucrânia 200 tanques Leopard 2 provenientes de diversos países, como Alemanha, Polônia, Noruega e Canadá. A Alemanha forneceu 50 tanques Leopard 2 a 6, enquanto a Polônia entregou 14 unidades do mesmo modelo. A Noruega forneceu 8 tanques, o Canadá enviou 4 tanques Leopard 2 a 4. Espera-se que até o final de 2024 outros 80 tanques de várias procedências, incluindo a Holanda e Espanha, sejam entregues. De acordo com relatórios recentes, cerca de 30 tanques Leopard 2 foram destruídos ou danificados em combate e 15 foram capturados pelas forças russas. Além disso, 10 tanques foram capturados pelas forças ucranianas durante contraofensivas. A prática, nesses casos, mostra que os engenheiros russos se concentraram em vários componentes e sistemas chaves do tanque, com o principal objetivo de analisar as soluções tecnológicas, as inovações empregadas em sua construção. Inicialmente, a atenção estará voltada para a blindagem, que inclui a combinação de materiais compostos e cerâmicos projetados para fornecer proteção contra armas antitanque. O estudo desses materiais pode fornecer dados valiosos para melhorar os tanques russos, especialmente no contexto da necessidade de resistência contra novos tipos de armamentos. Além disso, os engenheiros russos inspecionarão o armamento e os sistemas eletrônicos do Leopard 2, incluindo o canhão de alma lisa de 120 mm e sistemas automatizados de controle de tiro. Eles também analisarão sistemas optoeletrônicos de vigilância que desempenham um papel fundamental na precisão e eficácia em combate. As informações coletadas sobre os sensores integrados e os algoritmos de software ajudarão os militares russos a aprimorar seus próprios sistemas, o que poderá levar a uma melhor coordenação das operações de combate. A análise do Leopard 2 oferece uma vantagem estratégica, permitindo adaptar as táticas e a tecnologia utilizada na linha de frente. O carro de combate Leopard 2, desenvolvido pela empresa alemã Krauss-Maffei, é um dos tanques principais da batalha MBT mais bem-sucedidos do mundo. Suas dimensões incluem um comprimento de 9,67 metros, com um canhão, uma largura de 3,75 metros e uma altura de 3 metros. Seu peso varia entre 55 e 65 toneladas, dependendo da versão e da configuração. Ele é movido por um motor a diesel MTU MB873K501, com uma potência de 1.500 cavalos, que lhe proporciona a velocidade máxima de cerca de 72 km por hora em estrada e de 50 km por hora em condições de off-road. O Leopard 2 foi projetado com um sistema de transmissão multifuncionais que permitem manobrar rapidamente e ser estáveis em altas velocidades. O sistema de controle de fogo do carro de combate Leopard 2 é muito avançado e inclui vários elementos. O sistema principal é o FCS tipo 2A5, que integra telêmetros a laser e computadores balísticos, garantindo uma alta precisão de tiro. O canhão principal é um canhão liso RH-120 de 120 mm, fabricado pela Rheinmetall, capaz de disparar diversos tipos de munições, incluindo APF, SDS e HEAP. Além do canhão principal, o tanque também conta com armamento secundário, incluindo uma metralhadora MG3 de 7,62 mm, montada no topo da torre, uma metralhadora de sniper MG2 de 12,7 mm, que pode ser usada contra alvos aéreos e terrestres. O Leopard 2 pode disparar uma grande variedade de munições, incluindo a nova geração de munição de defesa ativa. O seu alcance máximo chega a 4.000 metros em condições de tiro padrão. Os sensores do Leopard 2 também são fundamentais para sua eficácia operacional. Eles incluem miras térmicas e ópticas que permitem vigilância e pontaria noturna em condições meteorológicas adversas. O sistema de proteção inclui elementos ativos que podem detectar mísseis em aproximação e destruí-los antes que atinjam um tanque. O Leopard 2 foi projetado para operar em ambientes de combate complexos, integrando tecnologias que permitem à tripulação responder rapidamente a ameaças e realizar missões com um alto grau de segurança e eficácia. Exército Brasileiro deslocou 800 soldados e 150 viaturas para exercício em Santa Catarina, tiro real de artilharia e uso de tecnologias avançadas. Entre os dias 15 e 20 de setembro, mais de 800 militares da 5ª Divisão do Exército participaram da Jornada do Tigre, parte de operações Setembrino de Carvalho, conduzido no campo de instrução Marechal Hermes. O exercício contou também com 150 viaturas e foi voltado para o adestramento dos meios de apoio de fogo, com foco em operações ofensivas. Além do grande efetivo, o evento contou com a presença de uma comitiva de empresários da Base Industrial de Defesa do Paraná,
O destaque ficou por conta da execução de tiro real de artilharia e uso de sistema de aeronave remotamente pilotada, tecnologia de ponta empregada para a observação avançada. A operação também marcou a utilização de sistemas optrônicos da empresa Safran, reforçando o compromisso da 5ª Divisão do Exército com a modernização e prontidão de suas tropas. Ao longo da jornada foram realizados 256 disparos com calibres 105, 120 e 155 milímetros no exercício que buscou ratificar a capacidade da divisão para a defesa da pátria. Disputa internacional. KNDS France tenta barrar contrato de 1 bilhão do exército com israelenses. Saiba mais. Uma disputa internacional envolvendo a compra de armamentos pelo exército brasileiro chegou ao Tribunal de Contas da União. A empresa francesa de defesa KNDS France apresentou uma representação questionando a licitação realizada pelo Comando Logístico do Exército, vencida pela israelense Elbit Systems. Segundo a CNI em Brasil, o contrato que prevê a compra de obuseiros no valor de quase 1 bilhão é alvo de críticas devido a supostas irregularidades no processo licitatório. A KNDS France já havia tentado contestar a licitação por outros meios, incluindo recursos juntos ao Ministério da Defesa e ao próprio Comando Logístico do Exército, mas todas as tentativas foram rejeitadas. Agora a companhia busca uma medida cautelar no PSU para suspender a compra até que a análise de sua reclamação seja concluída. A KNDS, que ficou em terceiro lugar no processo licitatório, alega que os obuseiros oferecidos pela Elbit Systems não possuem produção em série e foram especificamente adaptados para o Brasil, o que, segundo a empresa francesa, compromete a confiabilidade dos equipamentos. A representação aponta possíveis irregularidades e ilegalidades no processo, questionando se o Exército Brasileiro cumpriu todos os requisitos legais ao escolher a empresa israelense. No entanto, membros do Exército Brasileiro afirmam que a licitação seguiu todas as normas legais e que os equipamentos israelenses já são utilizados por outras forças armadas internacionais. Entre os países que utilizam o sistema estão Dinamarca, Colômbia, Filipinas e Tailândia, com diferentes versões dos obuseiros. Além de recorrer ao TSU, a KNDS France tentou resolver o caso internamente. Em julho, a empresa apresentou questionamentos ao Comando Logístico do Exército Brasileiro, que foram prontamente negados. Pouco depois, a francesa recorreu ao Ministério da Defesa, que também rejeitou o pedido. Somente após esses negativos, em agosto, a companhia decidiu levar a questão ao TSU. A polêmica ganhou mais relevância no último dia 18 de setembro, quando o tribunal afirmou que não há impedimentos legais para que o Brasil adquira armamentos de Israel, uma decisão que vai contra críticas feitas por parte do governo federal e de aliados políticos. O caso agora está nas mãos do ministro Haroldo Cedrais, que será o responsável por analisar a questão. A compra dos obuseiros israelenses também tem causado desconforto dentro do governo brasileiro. Celso Amorim, assessor-chefe de assuntos internacionais da presidência da República, já havia se manifestado contra a aquisição. Citando questões políticas e éticas, críticos argumentam que a compra de armamentos de Israel pode ser vista como uma contradição, uma vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido vocal nas críticas às ações israelenses na faixa de Gaza. Além disso, opositores da compra afirmam que o valor de quase 1 bilhão poderia acabar indiretamente financiando as operações militares de Israel contra os palestinos. A questão financeira e as críticas diplomáticas aumentam ainda mais a pressão sobre o governo e o exército brasileiro. Apesar das controvérsias, o Exército Brasileiro defende que a aquisição dos novos obuseiros faz parte do projeto de modernização de suas forças de artilharia. Segundo a Força Terrestre, o processo licitatório para a compra dos armamentos foi aberto em 2017 com o objetivo de substituir equipamentos antigos e garantir maior eficiência operacional. Os obuseiros são peças de artilharia que permitem atingir alvos em trajetórias curvas, sendo especialmente úteis em terrenos acidentados. Diferentemente de canhões que disparam em linha reta, os obuseiros são projetados para ataques de longo alcance com maior precisão em áreas de difícil acesso. Agora resta saber se o TSU acatará as reclamações da KNDS France e se a compra dos obuseiros israelenses será suspensa até a análise final. Com um investimento de 57,2 bilhões de reais, o Brasil vai duplicar sua frota aérea. Caças Gripen, aviões C-390 impulsionam a Força Aérea Brasileira como nunca antes. O Brasil planeja investir 57,2 bilhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e aquisição de equipamentos para suas forças armadas, o que inclui quase
dobrar o tamanho de sua frota de caças Gripen, financiar projeto do fabricante aeronáutico local Embraer para aviões de reabastecimento aéreo, segundo anunciou o governo no início deste mês. A medida revelada em 11 de agosto faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, estabelecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O PAC guiou os programas durante seus 2 primeiros mandatos, que duraram de 2002 a 2010. Agora há planos para que a iniciativa global gaste 1,7 trilhão de reais com a defesa como uma área-chave de atenção. Equipar as Forças Armadas com tecnologias de ponta, aumentar a capacidade de defesa nacional e vigiar as fronteiras são algumas das diretrizes do novo PAC, segundo o site do governo. O governo pretende investir 27,8 bilhões de reais até 2026 e outros 25 bilhões depois desse período, sem um prazo concreto. O PAC não requer a aprovação do Poder Legislativo, já que um programa de investimento federal financiado com recursos do governo, contribuições dos estados e do setor privado por meio de concessões. No entanto, existem alguns obstáculos, como processos burocráticos e incertezas jurídicas para obras públicas. No que se refere à defesa, que dependerá quase exclusivamente de fundos públicos, o governo poderá enfrentar desafios financeiros, segundo Cristiano Noronha, vice-presidente do Arco Advance, uma consultoria de Brasília focada em inteligência e análise política. O Poder Executivo tem feito cortes orçamentários com frequência ao longo dos anos. Os investimentos dependerão da capacidade fiscal do governo de controle dos gastos e de crescimento econômico, disse ele, acrescentando que o programa poderia ser visto como uma expressão de intenções. Para a Força Aérea Brasileira, o plano implica a produção e aquisição de 34 caças F-39 Gripen, o quase dobraria a frota do país. O Brasil assinou um contrato de 5,04 bilhões de dólares com o fabricante sueco Saab em 2014 para a compra de 36 caças Gripen, que seriam entregues em 2027. Em 2022, os signatários acrescentaram 4 caças adicionais ao contrato. Dos 40 pedidos, o Brasil recebeu 6, com 4 em operação. O contrato estipulava que a montagem de 15 F-39 Gripens ocorreria na fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. O acordo também incluía um acordo de transferência de tecnologia entre os engenheiros brasileiros e a SAB. A linha de produção do caça foi inaugurada em março de 2023. A renovação da frota de aviões de combate é um dos principais projetos da Força Aérea Brasileira contemplados no novo PAC, que está sendo realizado por meio da aquisição do caça Gripen. Disse o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. É o avião de combate mais moderno da América Latina, que permitirá ao Brasil aumentar significativamente sua capacidade de defesa aérea em consonância com as dimensões continentais do país. O ministro também destacou outro programa no PAC, a compra de 9 aviões C-390 Millennium, inicialmente conhecidos como KC-390, produzidos pela Embraer, juntamente com o desenvolvimento de uma versão de reabastecimento do modelo. Além de seu papel militar, o KC-390 pode ser usado em ações nacionais e internacionais de ajuda humanitária, como apoio a emergências públicas e combate a incêndios, afirmou. O site do governo também mencionou planos para converter 2 aviões Airbus A330 em aeronaves aeromédicas e de reabastecimento aéreo. Brasil negocia venda de cargueiro KC-390 para a Suécia, além de negociar Tucanos com Portugal e Colômbia. Após participar da abertura da Conferência de Segurança Internacional do FORST no Rio de Janeiro, José Múcio, ministro da Defesa, confirmou a Reuters que as negociações com a Suécia para a venda dos cargueiros KC-390 avançam bem. O papo com os suecos não é de hoje. O Brasil é o país nórdico e o país nórdico vem discutindo o assunto há anos, especialmente após a escolha dos caças Gripen para as Forças Armadas Brasileiras, o que fortaleceu os laços no setor aeronáutico. As reuniões mais recentes realizadas nesta semana reforçam que o interesse sueco está em alta. Apesar de reconhecer que as conversas têm se estendido no tempo, Múcio garante que tudo está caminhando bem, sem problemas. O ministro fez questão de frisar que o KC-390 é líder no mercado e que o Brasil tem obtido sucesso nas vendas do cargueiro. Temos vendido bem o KC-390, afirmou com confiança. E não para por aí. Além da negociação com a Suécia, o Brasil também está em tratativas para vender aviões Tucano para Portugal e Colômbia. Ou seja, o portfólio da indústria aeronáutica brasileira segue em alta, com o KC-390 e o Tucano voando longe. Se fechar esses acordos, o Brasil consolida ainda mais sua presença no mercado internacional de defesa, fortalecendo sua posição como um importante player no fornecimento de aeronaves militares.
Dólar se tornou moeda perigosa e pouco confiável, afirma cofundador do Banco do BRICS. O dólar se tornou moeda perigosa e pouco confiável, afirmou o cofundador e ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, Paulo Nogueira Batista Júnior, ao destacar que entre os integrantes do grupo, Brasil, Rússia, Índia e China estão entre as 10 maiores economias do mundo em termos de paridade de poder de compra. Ele defendeu que o banco precisa de uma moeda de reserva. O BRICS fala muito em desdolarização, mas é curioso notar que o Banco do BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, ainda opera essencialmente em dólares. Com dólares, se não me falha a memória, 3/4 das operações do banco são em dólares e não em moedas nacionais dos países membros, como se planejava, ponderou. Uma nova moeda de reserva, explicou, acabaria com as limitações e riscos criados pelo sistema baseado no dólar norte-americano para pagamentos em moedas nacionais. O economista declarou que as moedas nacionais e bancos centrais dos membros do BRICS continuariam, mas seria criada uma reserva de valor para transações internacionais para que os países superavitários de moedas nacionais possam convertê-las em ativos estáveis de valor alternativos ao dólar. O dólar se tornou uma moeda perigosa, pouco confiável em face do uso que os americanos fazem do dólar como um instrumento para sancionar países que eles consideram não amigáveis ou hostis. Disse, primeiro tem um custo de transação, uso ao dólar, e segundo tem um risco político que é derivado do uso do politização de transformação do dólar e do sistema financeiro ocidental de pagamentos numa arma. Ex-diretor executivo pelo Brasil e mais 10 países por 8 anos no Fundo Monetário Internacional em Washington, ele contou que a partir de 2011 e 2012 ficou claro que não haveria progresso na reforma estrutural e na democratização do fundo, nem do Banco Mundial. Um dos fundadores do Banco do BRICS, Batista Júnior, defendeu que a próxima gestão do BRICS, que será liderada pelo Brasil a partir do ano que vem, deve aprofundar a proposta de desdolarização do sistema de pagamentos internacionais defendido pelo presidente atual do BRICS, a Rússia. O Brasil, como presidente do BRICS em 2025, tem que não só trabalhar nas ideias de sistemas de pagamento, mas também criar um caminho para uma nova moeda de reserva, montar um sistema alternativo ao SWIFT, que é o sistema atual de transações e liquidação de transações internacionais. A partir de julho de 2025, a presidência do banco passa para a Rússia com um mandato de 5 anos. É muito importante para o futuro do banco que o próximo presidente seja uma pessoa não só tecnicamente sólida, mas que tenha uma visão geopolítica de que o novo banco de desenvolvimento pretende ser. Alertou ele, um banco do sul para o sul, de país em desenvolvimento para país em desenvolvimento, com uma nova visão de desenvolvimento que ofereça uma real alternativa às instituições tradicionais, como o Banco Mundial e outras. Em janeiro passam a integrar o grupo Irã, Etiópia, Egito e Emirados Árabes Unidos, o que vai exigir, segundo ele, tomadas de decisões bem pensadas, acompanhadas e bem estruturadas, para que o BRICS seja uma força importante e construtiva em um mundo multipolar. É importante saber como eles entram, em que ritmo, porque a minha preocupação é que possa haver uma expansão desordenada do grupo e o grupo degenerar num talk shop, numa plataforma de discurso e sem uma real contribuição em termos de iniciativas práticas, alertou ele. Na área econômica, o economista defendeu que haja um acordo entre os novos países em torno da proposta russa de um sistema alternativo de pagamentos para acabar com a dependência excessiva em relação ao dólar e ao sistema financeiro americano ocidental, concluiu. Mudança estratégica em alianças militares, pergunta. A Turquia está desistindo do sistema S-400 da Rússia para retornar ao programa F-35 dos Estados Unidos da OTAN, pergunta. Durante uma coletiva de imprensa,
Após a 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em 28 de setembro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi convidado a comentar os relatos sobre a potencial revenda pela Turquia do sistema S-400 de fabricação russa. Como não há relatórios oficiais sobre o assunto, Lavrov disse inicialmente que não tinha comentários, mas acrescentou que cada um dos nossos acordos de venda de armas inclui uma cláusula no certificado do usuário final, ressaltando que manusear um produto fornecido com um certificado que declara o destinatário inicial como usuário final exigiria o consentimento do vendedor inicial. Esta foi uma mensagem clara para Ankara, para a Turquia, de que tais revendas sem o consentimento russo seriam ilegais. É extremamente importante que a Turquia receba o memorando, pois tem a propensão de revender ilegalmente armas que foram fornecidas a seus militares. A Sérvia teve problemas recentes com isso, pois Ankara revendia munições MLRS que comprou de Belgrado para o regime de Kiev. Em 2017, a Rússia e a Turquia assinaram um acordo de 2,5 bilhões para a compra do sistema S-400. Em resposta, os Estados Unidos expulsaram a Turquia do programa Joint Strike Fighter, efetivamente proibindo a venda de problemáticos caças F-35. Desde então, Washington vem antagonizando a Turquia, impondo várias sanções e restrições, particularmente à cooperação militar. Isso inclui a recusa em permitir a modernização dos caças F-16, deixando a Força Aérea Turca tecnologicamente muito atrás de seus principais oponentes na área, particularmente a Grécia, que manteve sua frota não apenas atualizada, mas também a modernizou pesadamente com compra de novos equipamentos. Inicialmente, Ankara insistiu que não desistiria de seus sistemas S-400. No entanto, nos últimos meses houve vários relatos de que está secretamente negociando o retorno ao programa Joint Strike Fighter. Tais acordos certamente não são fora do comum, já que Erdogan permitiu que a Suécia se juntasse ao OTAN em troca da modernização do F-16. Os últimos relatórios sobre o S-400 em serviço turco sugerem que o país está se distanciando do sistema S-400 de fabricação russa, inclusive omitindo de projetos nacionais de defesa aérea. No início de agosto, surgiram relatórios sobre o chamado programa Steldome, projetado para aprimorar as capacidades de defesa aéreas turcas, descrito como sistema de sistemas, pois integra vários ativos de defesa aérea. O Steldome é essencialmente a versão da Turquia dos sistemas S-400 multicamadas. Isso inclui cerca de uma dúzia de projetos que estão em desenvolvimento ou já em serviço com os militares turcos. No entanto, o S-400 foi excluído do programa, apesar de ser de longe o sistema de defesa aérea mais capaz a serviço da Turquia. No início de agosto, o empresário político turco Cavit Kaglar, que também atuou como ministro de Estado no início dos anos de 1990, sugeriu que a Turquia poderia vender seus sistemas S-400 de fabricação russa a terceiros como a Índia ou o Paquistão. Isso levou muitos a começarem a especular sobre como a Rússia reagiria a tal movimento e quais implicações isso poderia ter para as relações russos-turcas, pois ainda citando o diário turco, com Hurriyet, a Forbes relatou que algumas autoridades sugeriram que o S-400 poderia ser colocado em caixas e então inspecionado por pessoal dos Estados Unidos no final de agosto. Veículos pró-governo, como o Dali Sabah, tiveram que recorrer ao controle de danos e publicar refutações, ou seja, em 29 de agosto, autoridades turcas declararam que não há mudança em sua posição em meio a especulações recentes de que a Turquia estava interessada em manter um sistema de mísseis de defesa aérea S-400 armazenados em troca dos Estados Unidos suspenderem sua proibição de caça F-35. No entanto, quando questionado se a Turquia estava trabalhando no retorno do programa Joint Strike Fighter na retomada das compras do F-35, seu ministro da Defesa, Yassar Guler, diz que as negociações entre a Turquia e Washington continuaram sobre o assunto e sugere que os relatórios não são totalmente infundados. O que talvez seja mais perturbador é o envolvimento de Victoria Nuland. Ou seja, no início deste ano, ela disse que Washington está aberta a receber a Turquia de volta ao programa F-35 se a questão sobre os S-400 for resolvida. Dado o fato de que ela foi uma das arquitetas do golpe de Maidan, que instalou a junta neonazista e efetivamente deu início ao conflito ucraniano orquestrado pela OTAN. Nada de bom pode vir de seu envolvimento. Houve muita especulação sobre como exatamente a Turquia poderia retornar ao programa Joint Strike Fighter,
isso incluindo relatos de que o regime de Kiev poderia obter o S-400. No entanto, uma coisa é certa, enquanto a Turquia operar o sistema S-400 de longo alcance de fabricação russa, os Estados Unidos estão virtualmente garantidos para impedir as potenciais compras do F-35 por Ankara. Permitir que os Estados Unidos ou OTAN inspecionem o S-400 russo pode ser uma alternativa, mas é altamente improvável que Moscou não descubra sobre uma quebra de contrato tão grande. Apesar dos relatos de que a vizinha Grécia supostamente já transferiu seus próprios sistemas SAM S-300, um dos predecessores diretos do S-400 para o regime de Kiev, a Grécia está convencida de que isso não é verdade, sugerindo que os dois antigos rivais ainda prezam suas defesas aéreas de fabricação russa, pois são muito mais capazes do que o sistema de origem dos Estados Unidos OTAN, como os superestimados Patriot. No entanto, como a Grécia já enviou armas diretamente para o regime de Kiev, Washington aprovou as vendas de mais recente tecnologia militar para Atenas, incluindo os problemáticos jatos de combate F-35. Assim, a Turquia pode estar desesperada para igualar isso e, pelo menos, permitir que os Estados Unidos inspecionem os S-400 russos. Uma possível brecha para a Turquia pode ser permitir inspeções americanas em território turco, possivelmente em bases americanas no país, particularmente a base aérea de Incirlik, que está amplamente sobre o controle da USAF, até mesmo armas nucleares são armazenadas lá. Esta poderia ser uma alternativa à transferência do S-400 russo diretamente para outros Estados-membros da OTAN. Oficial do exército russo explica o que está acontecendo em Ugledar. Enquanto algumas unidades russas estão apertando o cerco à cidade de Ugledar, na República Popular de Donetsk, outras estão se fixando nos arredores, de modo que os soldados ucranianos têm apenas uma estrada para evacuação, mas esta também está sob controle de fogo russo. A cidade de Ugledar está sendo defendida pela 72 Brigadas das Forças Armadas da Ucrânia, que há muitos anos foi comandado por Alexander Sirski, atual chefe das Forças Armadas ucranianas. Um adversário muito experiente lutando desde 2014, eles quase nunca se rendem, então temos que os eliminar, disse um comandante de um regimento de infantaria com o codinome Odissei. Alguns grupos de assalto do exército russo já entraram nos arredores de Ugledar e agora estão se fixando no local. Segundo ele, o exército ucraniano trouxe uma enorme quantidade de munição para Ugledar durante 2 anos e meio. Em mais de 2 anos, o inimigo acumulou enormes estoques de munição aqui. Então, estão atirando em todas as direções. Acho que o comando ucraniano entende que não será possível manter a cidade de qualquer maneira, explica. Odissei diz que Ugledar também tem importância para os drones, visto que se encontra em uma elevação estratégica, enquanto depois de Ugledar são só campos e planícies. Enquanto isso, a ofensiva continua. De acordo com as autoridades da República Popular de Donetsk, a única saída para as tropas ucranianas é se renderem ou se retirarem em pequenos grupos móveis. Entretanto, essa manobra não lhe garante nenhuma segurança. Rússia se prepara para confronto duradouro com os Estados Unidos, diz o Ministério das Relações Exteriores russo. A Rússia já enviou repetidos avisos ao Washington sobre a crise nas relações, disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov, nesta terça-feira, 1/10/2024, acrescentando que Moscou deve se preparar para um longo confronto com os Estados Unidos. Ryabkov, que supervisiona o controle de armas e a diplomacia com os norte-americanos, disse que Moscou não tinha ilusões sobre as relações. Trocamos opiniões sobre as perspectivas de melhorar nossas relações, inclusive à luz das próximas eleições nos Estados Unidos em novembro. Não se deve ter ilusões, dado o consenso bipartidário anti-russo nos Estados Unidos. Devemos nos preparar para um confronto de longo prazo com este país. Estamos prontos para isso em todos os sentidos, afirmou. O vice-ministro ainda acrescentou que Moscou está enviando a Washington todos os avisos necessários para que as autoridades estadunidenses não subestimem a prontidão russa para enfrentá-la. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou o Ocidente na semana passada que Moscou poderia usar armas nucleares se fosse atingida por mísseis convencionais, o que consideraria qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear um ataque conjunto.
Especialista avalia possíveis cenários após ataque de Israel ao Líbano. A recém-anunciada operação militar de Israel no Líbano é mais um esforço do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para expandir a guerra em Gaza, disse Mehran Kanava, o professor do Departamento de Administração Governamental da Universidade de Georgetown, no Catar. Netanyahu está expandindo a guerra por diversas razões relacionadas ao fato de que ele foi empoderado e encorajado por uma série de sucessos de inteligência, disse Kanava. Para o especialista, os possíveis cenários da operação israelense podem incluir uma expansão do conflito a ponto de envolver o Irã. Se o Irã atacar Israel, então é claro que os Estados Unidos vão se envolver. Netanyahu pode recuar. Além dos Estados Unidos, outros países podem estar envolvidos no conflito, incluindo França, Egito e Catar. Até agora, o Estado judeu tem tido total impunidade. Uma das razões para isso é que o Irã conteve seu fogo e não caiu na armadilha de expandir a guerra de Gaza, observou o analista. O exército israelense lançou nesta terça-feira ataques terrestres limitados localizados direcionados contra o Hezbollah no sul do Líbano. A Operação Flechas do Norte ocorreu após horas de ataques aéreos israelenses e fogo de artilharia na fronteira que mataram 95 pessoas e feriram outras 172, de acordo com o Ministério de Saúde libanês. Chanceler da Índia diz que o país não compartilha a visão do novo premier do Japão sobre a OTAN asiática. O novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, prometeu nesta terça-feira reforma política e ajuda às famílias à medida que os preços sobem, ao mesmo tempo em que enfatizou buscar laços mais profundos com nações aliadas. O ex-ministro da Defesa, de 67 anos, que na semana passada venceu uma disputa acirrada para liderar o Partido Liberal Democrata, foi confirmado no início do dia como primeiro-ministro pelo parlamento. A abordagem de seu governo à diplomacia com o aliado mais próximo do Japão, dos Estados Unidos, estará em foco, já que ele tem repetidamente pedido um relacionamento mais equilibrado com Washington, incluindo maior supervisão das bases no Japão usadas pelos militares dos Estados Unidos. Ishiba também propôs a criação de uma versão asiática do Grupo de Segurança Coletiva da OTAN para dissuadir a China, uma ideia que pode atrair a ira de Pequim, já foi descartada por uma alta autoridade dos Estados Unidos como precipitada, relata Reuters. Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subramanian Jaishankar, disse que não compartilha a visão de uma OTAN asiática pedida por Shigeru Ishiba. Jaishankar disse em um evento em Washington que, diferentemente do Japão, a Índia nunca foi uma aliada de outro país por tratado. Não temos esse tipo de arquitetura estratégica em mente. Temos uma história diferente, uma maneira diferente de abordar, afirmou. Quando perguntaram sobre a ligação de Ishiba, Índia e Japão, junto com os Estados Unidos e a Austrália, fazem parte do chamado Grupo de Diálogo de Segurança Quadrilateral, também conhecido como Quad, de países estabelecidos como um contrapeso à China. Além da criação de um OTAN asiático, o novo premier pediu o estacionamento de tropas japonesas em solo norte-americano e até mesmo o controle compartilhado de armas nucleares de Washington, como um impedimento contra os vizinhos do Japão que possuem armas nucleares, nomeadamente China, Rússia e Coreia do Norte. Camboja diz aos Estados Unidos que acolheria a marinha americana em porto expandido com a ajuda da China. O Camboja disse nesta terça-feira que a marinha dos Estados Unidos seria bem-vinda para atracar em sua base naval Ring, base que o Pentágono teme se tornar um posto avançado chinês, uma vez que Pequim financiou as obras do local. O vice-primeiro-ministro cambojano Sun Chantol disse em um evento de um grupo de estudos em Washington que as forças armadas de qualquer país poderão atracar no porto quando a base naval estiver concluída. A base naval de Ring não é para os chineses. Os chineses nos forneceram assistência para expandir a base naval de Ring para a nossa própria defesa nacional.
não para ser usada pelos chineses ou por qualquer militar contra outro país, disse Sun ao Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. O vice-premier continuou ao afirmar que, quando esta base naval estiver concluída, qualquer marinha poderá atracar naquele porto, desde que seja para fins humanitários e de recuperação de desastres ou para exercícios militares conjuntos, disse. No entanto, segundo a Reuters, Chantal aconselhou a marinha norte-americana a trazer navios pequenos em qualquer visita, porque a água é rasa, você pode ficar preso lá, disse ele, ao se referir à possibilidade de uma escala da Força Naval estadunidense. O secretário de Defesa norte-americano, Leon Walsh, se reuniu com a liderança cambojana em junho e discutiu a retomada dos intercâmbios de treinamento militar, bem como a desminagem e a remoção de munições não detonadas. Antes de uma atualização da base de Wuhan, financiada pela China, começar em junho de 2022, o espaço foi o local de alguns treinamentos e exercícios navais juntos entre os Estados Unidos e Camboja. Shannon Pen demoliu a instalação construída por Washington em outubro de 2020. De acordo com a mídia, navios de guerra chineses, provavelmente corvetes e fragatas, têm rodado por Win desde dezembro de 2023 para ajudar a treinar a marinha cambojana. Washington pressionou o Camboja a defender sua constituição e impedir que qualquer país estrangeiro tenha acesso exclusivo para Win ou outro território. Superioridade militar de Israel revoluciona tecnologicamente. Superioridade militar de Israel revoluciona tecnologicamente com satélites espiões que orbitam a Terra a cada 90 minutos, monitorando o Oriente Médio. O exército de Israel estão atualmente utilizando 5 satélites espiões para monitorar não apenas os países inimigos na região, mas também áreas de interesse estratégico ao redor do mundo, com uma capacidade impressionante. Cada satélite completa uma órbita ao redor da Terra a cada 90 minutos, permitindo a observação contínua e detalhada de qualquer ponto no Oriente Médio. Os satélites são operados pela unidade 9900 do Exército Israelense, que se especializa na coleta de geointeligência através de tecnologias de ponta. As imagens de alta resolução capturadas do espaço possibilitam que o exército israelense localize alvos de interesse com uma precisão impressionante. A série de satélites de reconhecimento israelense, conhecidos como OFEC, que significa Horizonte em hebraico, começou a ser lançada em 1988. A maioria deles é transportada por veículos de lançamento Shavit, que decolam da base aérea de Palmachim, localizado na costa do Mediterrâneo. Os satélites OFEC são equipados com câmeras de alta resolução e sistemas avançados de coleta de inteligência eletrônica. Isso permite a Israel monitorar atividades tanto militares quanto civis em regiões estratégicas, como o Oriente Médio. Esses satélites têm a capacidade de capturar imagens detalhadas do solo, identificar movimentações de tropas e veículos, além de coletar sinais de comunicação, incluindo transmissões de rádio. Os modelos mais recentes, como o OFEC 16, lançado em 2020, comportam tecnologias avançadas que oferecem imagens ainda mais precisas e um desempenho superior em condições de baixa luminosidade e maior resistência à tentativa de interferência eletrônica. O programa OFEC é uma ferramenta de monitoramento vital na estratégia de defesa de Israel. Ele desempenha um papel fundamental na identificação de ameaças potenciais, no monitoramento de desenvolvimentos de infraestrutura militares em países vizinhos e na provisão de inteligência em tempo real para a tomada de decisões críticas. Isso se torna ainda mais crucial em contexto de conflitos e tensão geopolítica, onde a informação precisa pode fazer a diferença entre a segurança e a vulnerabilidade. Cada satélite OFEC tem uma vida útil que varia de 3 a 6 anos, dependendo das condições da operação e da manutenção em órbita. Ao final da vida útil de um satélite, um novo OFEC é lançado para garantir a continuidade das operações de vigilância e reconhecimento. Apesar dos desafios tecnológicos e financeiros enfrentados no desenvolvimento contínuo dos satélites OFEC, Israel continua a investir massivamente na melhoria de suas capacidades de inteligência espacial. Futuras gerações dos satélites OFEC provavelmente integrarão tecnologias de inteligência artificial para análise de dados em tempo real, além de melhorias na capacidade de vigilância, tanto diurna quanto noturna. O programa OFEC consolida a posição de Israel como um dos líderes globais em tecnologia espacial e vigilância, demonstrando como a inovação constante em satélites de reconhecimento pode oferecer
Uma vantagem estratégica essencial em um mundo que valoriza cada vez mais a rapidez e a precisão das informações para a segurança nacional. Líderes da Câmara pedem que Casa Branca compartilhe mais tecnologia com a Austrália e Inglaterra. Os presidentes dos comitês dos serviços armados das relações exteriores da Câmara estão pressionando o governo Biden a compartilhar mais equipamentos de defesa com a Austrália e a Inglaterra. Os dois parceiros dos Estados Unidos, num acordo AUKUS, em uma carta enviada à Casa Branca, na terça-feira, relatado pela primeira vez pelo Defense News, os dois legisladores republicanos argumentaram que a lista de tecnologias excluídas que regem o que os Estados Unidos podem exportar para qualquer um dos países ainda está muito longa. Ainda é muito longa. As restrições, eles disseram, prejudicarão a capacidade dos Estados Unidos de desenvolver capacidades chaves para competir com o seu principal rival, a China. Pedimos a vocês e seus líderes sêniores que continuem revisando os itens incluídos no ETL e removam o máximo possível daqueles que não justificam a inclusão, a fim de liberar todo o potencial do AUKUS. Escreveram o presidente dos Serviços Armados, deputado republicano do Alabama, Mike Rogers, e o presidente das Relações Exteriores, deputado republicano do Texas, Mike Cowell. Com o AUKUS, os Estados Unidos estão ajudando a Austrália a construir submarinos movidos a energia nuclear, um sistema tão sensível que os Estados Unidos antes só compartilhava com a Inglaterra. Na segunda parte do acordo, os três países também estão desenvolvendo tecnologia avançada de mísseis e pressões e computação quântica. Uma das principais barreiras a esse esforço é o International Traffic in Arms Regulation, ou ITAR, um conjunto rigoroso de regras sobre as quais armas dos Estados Unidos exportam. A administração afrouxou essas regras para a Inglaterra e a Austrália em agosto, liberando qualquer um dos países para acessar 80% das exportações de defesa americanas sem primeiro solicitar uma licença. O que os dois legisladores estão preocupados agora são os 20% restantes, dado o tempo que pode levar para obter uma dessas licenças. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pode levar mais de um mês para avaliar as solicitações do requerimento. Geralmente requer um trabalho de preparação mais longo antes. Devemos nos mover para permitir o máximo de compartilhamento de tecnologia possível, disse o secretário de Estado adjunto Kurt Campbell em depoimento perante o Congresso em setembro. Temos mais trabalho a ser feito sobre isso. A regra atualizada do Departamento de Estado dos Estados Unidos ainda está sob revisão, permitindo comentários públicos até meados de novembro. Antes da audiência, Campbell deu a Mike Cowell um compromisso pessoal de conduzir esse processo até o prazo final, disse um membro da equipe republicano no Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O funcionário disse que o tamanho da lista de tecnologias excluídas também depende de como ela é medida. Pode ser 20% pelo valor em dólares, mas é 30% pelo número total de licenças nos Estados Unidos. Esta lista inclui armas e tecnologias restritas por lei, como armas biológicas ou bombas de fragmentação, mas também inclui outras restritas apenas pela política dos Estados Unidos com mísseis de precisão. Autoridades britânicas e australianas frequentemente se irritam com esses atrasos, já que o Departamento de Estado quase sempre aprova suas solicitações no final. Além disso, argumentou o funcionário, algumas das tecnologias que seriam mais importantes para o AUKUS ainda estão na lista, o que acrescenta atrasos quando os Estados Unidos e seus aliados deveriam estar se movendo mais rápido. Os australianos fizeram uma pressão total no Rio, mas também foram muito vocais para a administração sobre afrouxar as regras de seu assessor. De particular preocupação para Canberra, o assessor continuou: são armas de precisão, drones submarinos e tecnologias acústicas marítimas. A embaixada australiana não confirmou se essas capacidades são de interesse especial. Em uma declaração, o porta-voz da embaixada disse que o governo acolheu o interesse bipartidário contínuo do Congresso em remover barreiras para criar uma base industrial de defesa trilateral sem emendas.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos não pode comentar imediatamente. Precisamos garantir que alcançamos o potencial total da isenção e colher as oportunidades que ela fornece para uma colaboração mais rápida e eficiente entre os parceiros da AUKUS. Garantir que o escopo da lista de tecnologias excluídas seja minimizado. Quando apropriado, que a regulamentação em si apoie totalmente nossa colaboração será fundamental para atingir isso, escreveu um funcionário britânico em uma declaração. As principais autoridades de defesa dos Estados Unidos, Reino Unido e Inglaterra, Reino Unido e Austrália se reuniram em Londres na semana passada para marcar o terceiro aniversário do AUKUS e anunciaram os vencedores de um desafio que visa impulsionar o trabalho do acordo em tecnologia avançada. Quando a regra final do AUKUS for anunciada em novembro, esperamos ver mudanças significativas, escreveram os legisladores em sua carta. Marinha dos Estados Unidos revoluciona operações anfíbias com a chegada do LCAC-110, capacidades militares elevadas e transporte de 60 a 75 toneladas, reforça a presença em terrenos desafiadores. A Marinha dos Estados Unidos deu mais um passo importante para reforçar suas capacidades militares ao aceitar oficialmente a entrega do novo LCAC-110, fabricado pela Textron Systems. Esse novo veículo foi submetido a rigorosos testes de aceitação antes de ser integrado à frota. Com o objetivo de melhorar as operações anfíbias da Marinha, a chegada do LCAC-110 marca uma evolução significativa em transporte rápido e eficiente de equipamentos pesados, pessoal e cargas por terrenos desafiadores, incluindo praias, aumentando assim a capacidade operacional das Forças Armadas dos Estados Unidos. Com a entrega do LCAC-110, a Marinha dos Estados Unidos visa otimizar as operações anfíbias, permitindo a movimentação de grandes volumes de recursos militares, tanto em terrenos complicados quanto em ambientes marítimos. A capacidade de carga útil desse novo veículo é impressionante, variando de 60 a 75 toneladas, o que garante o transporte de veículos militares de grande porte e equipamentos essenciais para operações de alto impacto. Além disso, a embarcação tem compatibilidade com outras plataformas anfíbias existentes, como a base marítima expedicionária e a doca de transferência expedicionária, facilitando uma perfeita integração com a atual frota da Marinha. Uma das principais inovações do SSC em relação ao LCAC tradicional é a sua maior capacidade de carga, enquanto o LCAC ou LCAC tem uma carga útil máxima de 60 toneladas, o SSC pode suportar até 74 toneladas, oferecendo maior flexibilidade no transporte de veículos pesados como um tanque de guerra M1 Abrams. Em termos de transporte de tropas, o SSC também apresenta uma vantagem significativa, sendo capaz de transportar até 130 pessoas, enquanto o LCAC tem uma capacidade que varia entre 120 e 180 pessoas, dependendo da configuração. Além da maior capacidade de carga, o SSC incorpora tecnologias de última geração, como as turbinas a gás Rolls-Royce MT-7, que proporcionam maior eficiência de combustível. O controle fly-by-wire altamente preciso oferece uma experiência de navegação otimizada. Outro ponto de destaque do SSC é o uso de materiais avançados como liga de alumínio e compósitos resistentes à corrosão, o que prolonga sua vida útil, estimada em 30 anos. Embora o LCAC da Marinha dos Estados Unidos também esteja sendo modernizado por meio do Programa de Extensão de Vida, o SSC chega com uma durabilidade superior, já desenhado
para longas missões e uso intensivo em diversas condições operacionais. A flexibilidade operacional é um aspecto que torna o SSC uma ferramenta ainda mais valiosa para a Marinha dos Estados Unidos. Seu design aerodinâmico, especialmente a saia avançada que reduz a resistência e o peso, permite uma navegação mais suave, mesmo em mares agitados. Além disso, o SSC é significativamente mais silencioso que o LK, que gera menos respingos, melhorando a visibilidade e reduzindo o nível de ruído durante as operações. O LK e o SSC foram projetados para desempenhar uma variedade de missões, desde transporte pessoal até operações de assistência humanitária em situações de emergência. No entanto, as melhorias tecnológicas operacionais do SSC fazem dele uma ferramenta mais versátil e eficaz em ambientes desafiadores. Sua rampa de acesso é maior e maior compatibilidade com diferentes tipos de litoral aumentam ainda mais sua utilidade em desembarques anfíbios. A chegada do LCAC-110 representa uma nova era para as operações anfíbias da Marinha dos Estados Unidos, combinando avanço tecnológico com robustez necessária para enfrentar os desafios dos terrenos mais hostis. Com suas capacidades melhoradas, o SSC se posiciona como uma peça fundamental para o futuro da defesa anfíbia, permitindo que os Estados Unidos mantenham sua superioridade militar em qualquer teatro de operações. Novo modelo de inteligência artificial chinês tem chips com trilhões de parâmetros. A gigante chinesa de telecomunicações China Telecom desenvolveu dois grandes modelos de linguagem de inteligência artificial usando os chips de produção própria. Um deles com 1 trilhão de parâmetros, informou nesta segunda-feira, 30 de nove de 2024, o jornal South China Morning Post de Hong Kong. O Telechat 2 115B de código aberto e um segundo modelo, ainda sem nome, foram testados em dezenas de milhares de chips, o que se tornou um marco importante no contexto de aumentar as restrições dos Estados Unidos ao acesso da China a semicondutores avançados, incluindo os mais recentes chips de inteligência artificial da NVIDIA, diz o jornal. O desenvolvimento foi realizado pelo Instituto de Pesquisa de Inteligência Artificial da China Telecom. A Telechat 115B contém mais de 100 bilhões de parâmetros, enquanto o modelo sem nome tem 1 trilhão de parâmetros. O número de parâmetros envolvidos no processo de treinamento determina a complexidade e a eficiência dos modelos de inteligência artificial. Em outubro de 2022, os Estados Unidos anunciaram uma série de regras restringindo a exportação de equipamentos e componentes para a produção de chips avançados para empresas localizadas na China. Um ano depois, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos emitiu uma série de novas restrições à exportação desses semicondutores. Essas regras mudarão a definição de chips de inteligência artificial e introduziram requisitos de licenciamento adicionais para suas remessas para mais de 40 países para evitar a sua revenda na China. Na China, há mais de 100 LLMS, Large Language Models, em inglês, com mais de 1 bilhão de parâmetros. Eles podem ser usados em transmissão eletrônica de informações, assistência médica, transporte em qualquer outro campo. A tecnologia LLM está avançando rapidamente e pode lidar com texto, linguagem e visão, mas para atingir AGI, inteligência artificial, que pode pensar e agir como um humano, os modelos de próxima geração devem ter pensamento lógico maior, mais complexo e multinível. Em 2 anos, o tamanho dos Large Language Models aumentou milhares de vezes e o custo de poder de computação continua a cair. Diante de um desenvolvimento exponencial da indústria de semicondutores, a China saltou da produção do seu primeiro chip só em 2009 para alcançar 27% do mercado global até 2027.